Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e o tema da aula de hoje é matriz inversa por meio de um determinante. Então acompanhe comigo as lâminas de slide para a gente ver as definições e o uso e o procedimento matemático que nós vamos utilizar para determinar a matriz inversa. Então acompanhe comigo. Matriz inversa por meio de um determinante. Vimos que a matriz quadrada A de ordem n maior que 2 é inversível ou invertível se existir uma matriz quadrada inversa, também de ordem n, de modo que o produto entre elas, ou seja, matriz A vezes a inversa de A, é igual à inversa dessa matriz A vezes a matriz A. Então, isso será igual à matriz identidade. Então, vejam que o produto dessas matrizes, ela tem que cair numa matriz identidade. Seja a matriz A vezes a inversa ou a inversa vezes a matriz A. Tudo bem até aqui? Se formos calcular a inversa pela aplicação da definição, o processo será muito trabalhoso, pois para obtermos a inversa de uma matriz de ordem 2, temos de resolver dois sistemas de equações com incógnitas em cada uma delas. Se a matriz for de ordem 3, serão 3 sistemas de 3 equações a 3 incógnitas. No caso de matriz de ordem 4, nós teremos 4 sistemas de 4 equações e 4 incógnitas, e assim por diante. Então, vocês percebam que quanto maior for a ordem dessa matriz, mais trabalhoso ficará a utilização dessa definição. Tudo bem? Então, olha só, vamos, portanto, estabelecer uma fórmula que permite o cálculo da matriz inversa com um pouco menos de trabalho, utilizando todas as definições, todas as estratégias anteriores que já vimos nas aulas atrás. Tudo bem? Seja uma matriz quadrada de ordem n e esse n maior ou igual a 2, a matriz linha obtida substitui-se cada elemento de A pelo cofator. Então, vamos chamar essa matriz de cofatores de A. A matriz transporta de linha é a matriz adjunta de A. E aí nós vamos indicar por esse Azinho com a barrazinha em cima, como vocês estão vendo no slide. Então, a matriz adjunta é igual à matriz linha transporta. Tudo bem, gente, até aqui? Só para relembrar um pouquinho, a matriz cofator já foi trabalhada com vocês nas aulas anteriores. Vou até pedir que vocês deem uma pesquisada na matriz cofator, e aí nós vamos dar prosseguimento ao aprofundamento da matriz inversa por um determinante. Tudo bem? Se a matriz A é uma matriz quadrada de ordem n, e esse n é maior ou igual a 2, e o determinante é diferente de zero, então nós vamos ter a matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Tudo bem? Então, nós vamos a um exemplo para vocês verem quais são os procedimentos matemáticos que nós deveremos tomar em relação a essa matriz inversa. Tudo bem? Então, vamos calcular a matriz inversa de A, onde vocês estão percebendo aí que ela é uma 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E aí, na primeira linha, nós temos os elementos 1, 2 e 1. E na segunda linha, 0, 0 e 2. E na terceira linha, 0, 3 e 2. Tudo bem? Então vamos ao procedimento matemático. Primeiro nós devemos relembrar sobre o cofator. Qual era a definição do cofator? Então uma matriz ou um elemento AIJ é igual a menos 1 elevado à linha, que é representada pelo I, mais o J, que é a coluna, vezes o determinante dessa matriz A, do elemento IJ. Tudo bem? Como funcionaria isso na prática? Então vamos lá.
Pegando o A11, que é o elemento da primeira linha e primeira coluna, nós vamos proceder da seguinte maneira, utilizando o cofator. Ficará igual a menos 1 elevado a 1 da primeira linha, mais um 1 da primeira coluna, vezes o determinante 11. E esse determinante nós vamos suprimir ou retirar essa linha e essa coluna, ou seja, D11. Então, vou suprimir a primeira linha e a primeira coluna da matriz principal, que é a A. Igual a menos 1, e aí nós vamos ter 1 mais 1, que é a linha coluna, vezes o determinante representado pelo D11. E aí vocês observem na matriz A, logo aí em cima, que eu estou suprimindo a primeira linha e a primeira coluna. Vai restar quais elementos? O 0, o 2, que está na segunda linha, e o 3 e o 2 da terceira linha. Então percebam que eu eliminei a primeira linha e a primeira coluna, e aí eu estou utilizando os elementos que restaram dessa matriz A. E aí vamos aos procedimentos matemáticos. Ficará menos 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 é igual a 2, vezes, aí vocês vão ver que está o menos 6, certo? Isso significa dizer que eu utilizei aí nessa matriz de ordem 2 a regra de Sarri, onde você vai fazer o produto da diagonal principal e da diagonal secundária, menos a diagonal secundária, e aí você vai ter o determinante da matriz, certo? É só pegar um pouquinho as aulas anteriores que você vai relembrar. E aí nós faremos o produto desses dois números, que vai ficar um positivo vezes o menos 6, que é negativo. O produto dele ficará menos 6, ou seja, o cofator do elemento A11 é menos 6. Então vão descrevendo o passo a passo no seu caderno para vocês perceberem onde nós vamos chegar com todas essas estratégias, tudo bem? Vamos lá agora para o A12. E aí vocês localizam onde está o A12, né? Na primeira linha, segunda coluna. Então nós vamos utilizar ainda o cofator. O menos 1, 1 mais 2, que está remetendo ao endereço desse elemento, primeira linha, segunda coluna, vezes o determinante do 12. Ou seja, observe a localização. Em seu caderno, vocês vão grifando, passando o lápis, que vocês verão o desenho que ficará nessa matriz A. Menos 1 é 1 mais 2, elevado a 1 mais 2, né? Vezes a matriz. E aí observe que eu vou suprimir a primeira linha e a segunda coluna. Então ela me dará os elementos 0 e 2 da segunda linha, e na terceira linha, o 0 e o 2 novamente. E aí nós vamos agora às estratégias matemáticas para resolver esse cofator. Então ficará menos 1 ao cubo vezes, aí você vai determinar esse determinante da matriz aí, por Sarri, né? O produto da diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? E aí nós teremos o produto igual a 0. Vamos agora o A13. Então ficará, novamente, utilizar o cofator, ficará menos 1 elevado a 1 mais 4, e aí você relembre um pouquinho que 1 vem da linha e o 3 vem da coluna. Ou seja, vou suprimir a primeira linha e a terceira coluna, vezes o determinante 13, certo? Agora vamos resolver esses cálculozinhos. Então ficará menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante. E aí vocês vão perceber que eu estou suprimindo a primeira linha e a terceira coluna. Então ela me dará os elementos 0 e 0 da segunda linha e o 0 e 3 da terceira linha, certo? Vamos à resolução? Então ficará menos 1 elevado à quarta potência vezes o 0. E esse 0 é o resultado determinante dessa matriz cofator, certo? E aí você resolve ela por Sarri,
né, o produto das diagonais, e aí nós teremos o produto desses números, menos 1 elevado à quarta potência vezes 0, é igual a 0. Gente, vocês procederão também na segunda linha e na segunda linha e na terceira linha, tá? Utilizando esse cofator. Então a gente vai dar uma adiantadazinha, e aí vocês perceberão que eu farei de todos os elementos, do A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Ou seja, esses são os endereços de cada elemento da matriz A. Tudo bem? E aí, gente, nós teremos o seguinte resultado substituindo por cada cofator, tá? O determinante de cada cofator. Então, nós teremos uma nova matriz, que nós chamamos de matriz linha, onde nós teremos, na primeira linha, aí, o 6, o 0 e o 0, menos 1, 2 e o menos 3, o 4, o menos 2 e o 0. Tudo bem até aqui? E aí, a ideia da definição é que nós temos a adjunta, a matriz adjunta é igual à matriz linha, e a transporta, que é a elevada transporta dela. Então, vocês observem que eu vou substituir agora, observe a matriz linha aí, e o resultado nós teremos a matriz transporta, onde eu vou pegar, onde tiver linha, ela vai virar coluna, e o que for coluna vai virar linha. Tudo bem? O próximo passo é fazer o determinante da matriz A, aquela matriz inicial. Então, nós vamos utilizar a Sarri, né, pelos cálculos que vocês já viram em aulas anteriores. Você vai duplicar a primeira coluna, e a segunda coluna, e vai aplicar a regra de Sarri, onde você vai fazer o produto das diagonais, né, e subtraí-las. E aí nós teremos o resultado desse determinante da matriz A igual a menos 6. Tudo bem? Fazendo o determinante dessa matriz A, que é menos 6, agora nós podemos utilizar a definição. Então, pessoal, a matriz inversa é igual a 1 dividido pelo determinante de A vezes a matriz adjunta. Então, substituindo a formulazinha que nós temos, ficará 1 dividido para menos 1 sexto vezes aquela matriz que nós encontramos agora, pouco, né, adjunta. E aí você pode deixar a resposta assim, ou multiplicar essa constante por todos os elementos dentro da matriz. E aí nós teremos a matriz inversa. Aí vocês percebem os valores que estão aí. Tudo bem, gente? Pessoal, hoje a aula foi sobre a matriz inversa por um determinante. E aí vocês perceberam que é necessário vocês relembrarem o cofator, né, e a definição de matriz inversa por um determinante. Tudo bem? Eu espero que vocês procurem rever essa aula lá na plataforma Educ, façam as atividades complementares e tirem a dúvida com o seu professor. Até a próxima, bons estudos!